As 6 lições. Lição 4. Inflação. Ludwig von Mises foi autor de 47 livros e teve notória vida acadêmica. Às vezes, para o leigo, é difícil dispor de tempo para se aprofundar na obra dele. Porém, depois que Mises faleceu, Margit von Mises, a sua esposa, nos presenteou com o livro As 6 Lições, que possui uma linguagem muito mais simples e palatável ao público. Por se tratar de 6 palestras ministradas em 1958 para pessoas leigas na Argentina, Mises resumiu várias décadas de seus estudos e os tornou acessíveis em pequenas conferências. Tivessem os argentinos aprendido as 6 lições, talvez teriam se livrado das ideologias coletivistas do peronismo, que, no final das contas, é um tipo de socialismo populista. Talvez hoje eles não estivessem regidos por um governo de esquerda e sofrendo uma inflação de mais de 78,5% ao ano de 2020 a 2022. No vídeo de hoje, vamos falar de inflação, tema da lição 4 do livro As 6 Lições de Mises. Mas, antes de continuarmos essa leitura, olha ali o nosso botão Valeu. Se quiser inflacionar um pouquinho o nosso canal, desde já agradecemos. Mises começa sua palestra elucidando que se houvesse tanta disponibilidade de caviar quanto há de batatas, então o caviar não seria algo tão caro. O preço dele reduziria. E é usando esta analogia que Mises explica que o mesmo ocorre com o dinheiro. Se o dinheiro ficar muito abundante, então o valor da unidade monetária desse dinheiro diminui. Com isso, Mises está ensinando que muito dinheiro não significa riqueza em si. Na época colonial das Américas, os europeus extraíram bastante ouro e prata do novo continente e levaram esses metais preciosos para a Europa. A consequência disso é que o ouro e a prata ficaram tão abundantes que perderam valor. E o resultado prático foi que as mercadorias ficaram mais caras. Era necessário ter mais ouro ou prata para adquiri-las. Em suma, houve ampliação dos preços. Mises quis ensinar que aumento de preços é a consequência da inflação. O que significa inflação? O verbo inflar quer dizer encher, saturar. Quando o ouro e a prata jorraram aos montes na Europa, isso foi a inflação. Os preços das coisas aumentaram como consequência dessa saturação de metais. Esse tema de inflação é um fantasma estatal que vive nos assolando. Temos aqui no canal L de Liberdade vários vídeos sobre inflação nos tempos modernos. Em especial, caso queira se aprofundar, sugiro a série A Criatura da Ilha Jekyll e o Confisco Global. Mises foi um dos pioneiros em espalhar esse conhecimento de que a inflação não é o aumento de preços, contrariando o que os estatistas querem a todo custo nos fazer crer. É ótimo para políticos e funcionários do Deep State apontar o empresário e o capitalismo malvadão como culpados pelo aumento dos preços. Foi exatamente isso que Alberto Fernandes, presidente da Argentina, fez em 2021 e 2022. Ele nunca assumiria que a culpa da inflação foi o populismo do governo dele. O governo imprime dinheiro para honrar o pagamento de funcionários públicos na Argentina e pagar auxílios emergenciais depois de ter simplesmente proibido pessoas de exercerem seus direitos naturais de ir e vir e de trabalhar. Vários indivíduos foram à falência no grande evento viral de 2020. Então, o que o Albertão fez? Imprimiu dinheiro para, eufemisticamente, estimular a economia. Quando houve aumento de preços, o que o governo dele e o legislativo fizeram? Congelaram preços. Daí veio mais escassez. Mises disse que nada é mais fácil que fabricar pedaços de papel e imprimir sobre ele determinados valores monetários. Hoje em dia, a situação tecnológica é ainda mais devastadora porque o dinheiro é criado como um número digital nos sistemas dos bancos centrais de cada país. Simples assim, é tudo por computador. Cria-se um número e agora surge dinheiro do nada. Pó de pirim-plim-plim. O que não se aumenta magicamente é a quantidade de produtos. Os esforços das pessoas continuam limitados às suas capacidades. O número de produtos e serviços não aumentaram, mas a quantidade de dinheiro insufla o tempo todo. No fim, isso é um tipo velado de escravidão, pois as pessoas terão que trabalhar mais para manter o seu poder aquisitivo.
Não é o capitalismo malvadão que está fazendo isso com a população. É o papai Estado do bem-estar social quem está nos escravizando. Ora, Mises explicou que se um governo pagar seus gastos como construir um hospital ou pagar um aumento aos funcionários públicos usando apenas o dinheiro de impostos, isso não gera preços mais altos. Porque quando o governo cobra impostos do cidadão, estes passam a ter menos dinheiro para gastar. O dinheiro fica menos abundante. É como uma soma zero. Imagine um país como a Noruega, onde 30% das pessoas são funcionários do governo. Um aumento dos salários dos servidores públicos implica que de cada 10 pessoas, 7 terão menos dinheiro ao pagarem impostos para o salário das outras 3 pessoas que são funcionários públicos e terão um dinheiro extra das outras 7. No grande cenário das coisas, a oferta de dinheiro permanece inalterada. Porém, o governo sempre quer mais. Não basta a receita vinda de impostos. Não basta aqui no Brasil, por exemplo, o Estado arrecadar mais de 3 trilhões de reais por ano. Não, o governo precisa aumentar seus poderes, precisa criar verbas para campanhas eleitorais, precisa construir obras públicas superfaturadas 3 vezes mais caras do que em condições normais de mercado. Então, explica Mises, se o governo recorre a dinheiro recém-impresso, algumas pessoas privilegiadas começam a ter mais dinheiro, desvalorizando o poder aquisitivo das demais. Quem recebe o dinheiro recém-impresso vai ter vantagem competitiva em relação a quem não recebeu. Vai poder comprar mais coisas. E como o número de mercadorias e disponibilidade de serviços não aumentaram, vai surgir uma escassez. Os preços subirão. Esse é o verdadeiro motor da desigualdade. Mas o seu professor de história, aquele com camisa do Che Guevara, barba desgrenhada e que mora com a mãe aos 44 anos, não te contou isso, não é mesmo? Os grupos que recebem o novo dinheiro em primeiro lugar ganham uma vantagem temporal. Mises cita que numa guerra o Estado imprime dinheiro para comprar seu arsenal. Já que Mises viveu no contexto de várias guerras, o exemplo estava bem atual para aquela palestra de 1958. Podemos contextualizar o ensinamento para o que ocorreu no grande evento de 2020. A forma como os estados lidaram com a crise sanitária foi semelhante ao que fizeram durante as guerras, ou seja, imprimindo dinheiro. No caso da Argentina, isso ficou muito evidente. Neste gráfico vemos o aumento da base monetária da Argentina de 1992 a 2022. A partir de 2010, houve um aumento exponencial de emissão de dinheiro, e a partir de 2020, há uma subida quase vertical na quantidade de dinheiro M1. Agora, se a inflação é algo tão ruim ao povo, por que ela continua existindo? Por que governos imprimem dinheiro do nada? Mises nos dá a resposta. Há muita gente poderosa que lucra com a inflação. E é por isso que vemos tantos repórteres ventrílocos e corporativistas defendendo o aumento dos gastos públicos e a inflação. Mises cita o exemplo da guerra, quando o governo cria dinheiro para comprar munições. A indústria bélica lucra, mas não apenas ela. Os empregados dessa indústria agora possuem mais dinheiro. Eles vão comprar carros, financiar imóveis, comprar roupas. Portanto, várias outras indústrias e comércios vão lucrar. No entanto, pouco a pouco, a escassez de produtos vai ocorrendo, levando ao aumento de preços. Quem ganhou o dinheiro primeiro teve vantagem temporal para fazer a farra do dinheiro barato. Sabe quem não vai lucrar mesmo? A pessoa mais pobre, já que sua renda permanece a mesma ou não reajusta na mesma proporção dos preços. Quando o dinheiro se transformar em papelzinho de banco imobiliário, será o pobre quem terá que trabalhar dobrado para conseguir pagar seu aluguel, seu botijão de gás, colocar combustível na sua motocicleta velha e comprar comida. Ele suportará o peso da elevação generalizada de preços. Lógico que os donos de indústrias que lucram com a inflação vão financiar intelectuais democratas de esquerda para defenderem essas teorias modernas monetárias. Eles vão fazer de tudo para que continuem a guerra ou a crise, ou seja lá o que for de ruim. Embora esses empresários explorem a inflação para lucrar com ela, Mises informa que só o governo e ninguém mais
pode ser considerado culpado e responsável pelo estabelecimento da inflação. E talvez essa seja a grande lição desse capítulo e da Escola Austríaca de Economia. Também essa é a razão de você possivelmente nunca ter ouvido falar de escola austríaca no meio acadêmico. O governo usa a inflação porque ela não é tão impopular como aumentar diretamente os impostos. As pessoas nem percebem que estão sendo escravizadas. Não percebem que a inflação é como se fosse um imposto. É um imposto sobre o dinheiro. Você tem dinheiro da moeda obrigatória do Estado? Então você paga o imposto inflacionário desse dinheiro. Mises diz: o governo não se aflige diante do fato de que algumas pessoas sofrerão perdas. A iminente elevação dos preços não o perturba. Os legisladores proclamam: esse sistema é magnífico. Mas esse magnífico sistema tem um defeito básico: dura pouco. Se a inflação pudesse perdurar indefinidamente, não haveria por que criticar os governos por promoverem-na. Mas o único fato bem estabelecido acerca desse fenômeno é que, mais cedo ou mais tarde, ele chega inevitavelmente ao fim. Em última instância, a inflação se encerra com o colapso do meio circulante, dando lugar a uma catástrofe. Pois é, o mesmo homem que previu o colapso da União Soviética disse em 1958 que toda política inflacionária termina com uma catástrofe. Quando o real surgiu em 1994, ele era equiparado ao dólar. Hoje, em 2022, uma nota de R$50 tem o mesmo poder de compra de aproximadamente R$ 6,50 em 1994. Para onde está indo nosso dinheiro? E o que acontecerá com os nossos investimentos de longo prazo? E quando o real esfarelar, como será que lidaremos com isso? Quando a inflação se torna permanente, argumenta Mises, as pessoas não mais guardam dinheiro. Elas apenas compram tudo que puderem o quanto antes, pois sabem que os preços aumentarão. O Brasil já viveu isso durante o período militar e na era Sarney. É muito cômodo para um governo fixar um salário mínimo ou um valor de auxílio assistencial, quando na verdade ele desvaloriza a moeda. Nominalmente, o valor fixado do salário ou do auxílio permanece o mesmo, porém, em poder de compra, ele vale cada vez menos. A desvalorização do dinheiro reduz o salário real. Quando há desemprego, muitas vezes é porque os patrões não podem pagar os altos pisos salariais exigidos pelos sindicatos ou ordenados mediante lei. Uma solução política alardeada por Keynes era usar a inflação para desvalorizar o salário. Assim, o patrão pode pagar nominalmente o valor exigido pela lei ou pelos sindicatos. Mas a verdade é que aquele valor nominal vai valer menos do que valia, sendo fácil ao patrão pagar. Não seria mais fácil não fixar salário mínimo e não criar inflação e deixar o mercado se regular nos salários? Não para o estatista. Essa solução não interessa aos parasitas. O mesmo ocorre quando a folha de pagamentos do funcionalismo público está alta demais. Uma solução é o Estado desvalorizar a moeda de modo que aquela folha de pagamentos, na verdade, só parecerá alta nos números, pois custará menos ao Estado. E é assim que a inflação é usada como inúmeros mecanismos políticos para beneficiar os funcionários de cúpula, os políticos e os empresários das indústrias coligadas com o governo. Mises, inclusive, aponta a má-fé de Keynes sobre essa política. Keynes dizia: se os trabalhadores não forem suficientemente espertos para perceber a desvalorização da moeda, eles não oferecerão resistência a uma queda dos níveis salariais reais, visto que os níveis nominais permanecerão os mesmos. E afirmava também: o pleno emprego só pode ser alcançado se houver inflação. Ludibriem os trabalhadores. Lord Keynes dizia que, no final das contas, estaremos todos mortos. Foi um combatente do padrão ouro, chamava-o de relíquia bárbara. No entanto, enfatizou Mises, o padrão ouro tem a extraordinária virtude de fazer a quantidade de dinheiro. No entanto, enfatizou Mises, o padrão ouro tem a extraordinária virtude de fazer a quantidade de dinheiro disponível ser independente das políticas governamentais e dos partidos políticos. Lastrear o dinheiro ao ouro serve como proteção contra governos esbanjadores.
Sob o padrão ouro, se um governo resolve fazer gastos em um novo empreendimento, ele terá que justificar onde e como conseguirá os recursos financeiros. Num sistema inflacionário, contudo, nada é mais simples para os políticos que ordenar a emissão de quanto dinheiro lhes seja necessário para seus projetos. Portanto, Mises aponta como solução o retorno ao padrão ouro para que haja um governo financeiramente seguro. Em contraste, sob condições inflacionárias, o povo se habitua a considerar o governo uma instituição de recursos ilimitados à sua disposição. O Estado e o governo podem tudo. E é por isso que ele sugere que devemos abandonar as políticas inflacionárias. É óbvio que no longo prazo estaremos mortos, mas se pudermos deixar nossa vida melhor pelo curto tempo abençoado em que estamos aqui, que assim seja. Mais Mises, menos Keynes. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Rhodes, Edilé e Paulo Almeida. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo. Torne-se membro do nosso canal. Clique em Seja Membro abaixo para conhecer os benefícios. Até o próximo vídeo.